Boa noite, hoje são 16 de janeiro de 2020, sexta aula da mentoria Pedra Filosofal, do grupo Pedra Filosofal, mentoria em mecânica quântica. Hoje é a sexta aula de um curso cujo título é Sombras, Crenças Limitantes e Autossabotagem. Estamos lidando com esses três fatores. Tá? Lembrando que sempre, antes da aula iniciar, fazemos práticas importantíssimas. Então, se você está assistindo somente essa gravação, se puder assistir ao vivo as aulas da nossa mentoria, todo domingo costuma ser aberta, e também permitimos ficar por 7 dias de forma gratuita fazendo a mentoria. Ou então, no caso desse, o curso que está rolando e permitimos de forma gratuita, durante todo o curso, a pessoa pode ficar aí no grupo de acesso. Não é o grupo principal, é diferente, muito diferente do grupo de acesso do grupo principal. Ela fica no grupo de acesso enquanto o curso gratuito está acontecendo. Beleza? Bom, hoje vamos falar dos três, né? Sombras, crenças limitantes e autossabotagens. Sempre estão aí meio que interligados. E principalmente vamos falar do arquétipo que anda em sintonia com o arquétipo de Ananke. Arquétipo de Ananke, amplamente falado em outras aulas, que é o arquétipo da necessidade, que é o tempo inteiro impulsionando para que a pessoa entre na fluência divina. Entrar na fluência divina significa a pessoa iniciar a missão de vida dela. Ou, se ela já iniciou, tocar à frente, né? Botar esse propósito de vida para andar. Ok? Ananke está sempre impulsionando a pessoa nesse sentido. E o outro arquétipo é Tênis. Tanto Tênis como Ananke são arquétipos primordiais femininos. Tênis é um arquétipo que anda lado a lado com Ananke no seguinte sentido. Vou explicar para vocês. Vamos supor que a pessoa ela tem propósito de vida, Ananke fez sentido e ela entrou no propósito de vida. Só que Tênis é um arquétipo que necessariamente faz a pessoa agir com uma certa perfeição dentro do que foi estipulado na missão de vida dela, impondo limites, sem deixar, né, sem cometer, entre aspas, vacilos. Porque os vacilos, né, os erros, e erros esses, se forem prejudiciais às pessoas, necessariamente vai voltar para ela. Aí, causa e efeito. Lei hermética. Tênis tem muita relação com essa lei, causa e efeito. Também. Vamos supor que a pessoa ela tem como propósito de vida ensinar física quântica. Tá? Propósito da pessoa, ensinar física quântica. Beleza. A Ananke impulsionou, a Ananke agiu em prol daquela pessoa entrar. Se aquela pessoa não fez por onde na vida dela entrar no propósito de vida, a Ananke vai fazer com que a pessoa entenda, entre na marra. E aí diversas catarses, diversas coisas ruins podem acontecer através da teoria do caos. Tênis também está ligado com isso, até que a pessoa entre no propósito de vida dela. Tá? Do que ela entrou no propósito de vida dela, tá? Existe um caminho a ser seguido. Só que o arquétipo que direciona a pessoa ao caminho correto é Tênis. Se a pessoa desvia desse caminho, Tênis entra de sola, a fim de que a pessoa volte para esse caminho. Ou então, se esse caminho, apesar daquilo ser um propósito de vida da pessoa, mas a pessoa estiver ainda assim, ainda dentro do propósito dela, usando aquilo, né, em que ela tem a tendência a ser, né, um gênio naquela área ali. A evolução é muito rápida. E ela está usando com desvios, né, ou seja, está usando a Ananke, né, esse arquétipo da necessidade, e está usando também para algo ruim, Tênis entra de sola, Tênis não permite. Ou
Não permite significa não que vai invadir o livre-arbítrio da pessoa, mas que isso não vai ficar a troco, isso vai ficar, entre aspas, barato, a grosso modo falando. Isso vai ser cobrado. Inclusive, o propósito pode ser dado uma pausa. Se a pessoa tiver, né? Porque a partir do momento que ela achar a missão de vida dela, mas ela não está seguindo da maneira correta, vamos lá, na física quântica, aí a pessoa, ela está ensinando física quântica e tudo mais, e ela começa a ter alguns desvios, ensinando, deixando o ego influenciar e ensinando e preocupando-se mais dela ficar famosa do que ela fazer bem às pessoas. E do que a preocupação dela é em ficar famosa, fatalmente, o ensinamento da física quântica não vai ser algo ok, vai ser algo sempre influenciado pelo ego, vai ser algo que não vai ser benéfico às pessoas. Ela vai se preocupar com as pessoas evoluírem, vai se preocupar dela ficar famosa. Então, na verdade, ela vai estar fazendo mal às pessoas. Então, apesar de a Nike ter colocado o propósito de vida dela, tênis ali, o tênis não está em sintonia com a pessoa. E se a pessoa não está em sintonia com o tênis, ele entra de sola. Ele entra de sola. Então, algo vai acontecer. Até mesmo, tá? A pessoa chegar até a morte, por exemplo. Se ela não está seguindo, né? E como a Nike é muito forte, né? A pessoa tem uma tendência a ir caminhando, a ir crescendo. Se tênis fica inerte, a pessoa está crescendo no propósito de vida dela, a princípio, o propósito, e está fazendo diversas maldades, né? Então, tênis tem que existir para dar um freio. Ela coloca o limite. Tem um limite. A pessoa tem que saber o limite dela. Senão, se deixar o ego falar pela pessoa, acabou. Eu dei um exemplo de deixar o ego tomar conta, mas pode ser diversos outros. Pode ser diversos outros. Tá? A questão é, a pessoa entra no propósito de vida dela e também ela tem que ter uma certa... E aí, do que ela entra no propósito de vida dela, né, a Nike vai impulsionar. Nisso, a pessoa tem que estar em sintonia com o tênis para que ela não cometa deslizes. Primeiro que os deslizes vai, de fato, o quê? Puf, criar um freio no crescimento dela. Primeira coisa. E a segunda coisa é esses deslizes é a pessoa cessar o propósito de vida. Se a pessoa não está preparada, né, vai cessar, até ela se sentir preparada. E se isso não voltar, o que vai acontecer? Ela... Tá? Aí acontece câncer, síndrome do pânico, depressão, aí tudo isso volta. Mesmo com a pessoa do propósito de vida dela, isso pode acontecer. Se a pessoa não está seguindo da maneira correta. Está cometendo falhas. Tá? Mas é claro que quando a pessoa entra no propósito de vida, a tendência a dar certo é muito alta. Mas ainda tem esse fator. Porque o ego é muito forte. Tá? Então o controle, o pensamento em fazer bem a coletividade tem que estar sempre presente. Bom, vou dar um exemplo. De Janank, para vocês compreenderem. Vamos lá. Aqui na nossa mentoria, temos um propósito muito forte, né, e que é o principal motivo de uma pessoa estar encarnada é esse, que é a pessoa entrar no propósito de vida dela. Tá? Se a pessoa não está no propósito de vida dela, e aqui é um lugar, né, assim como tem outros também, tá? Aqui é um lugar, tem outras opções. Aqui é um lugar em que temos essa função de fazer a pessoa entrar no propósito de vida dela, e no nosso campo do grupo é muito forte isso, né? Em razão dos membros que já entraram no propósito de vida, em razão do grupo, e isso fica instalado no campo do grupo. Então, a pessoa
né, a Nike, né, pode fazer com que a pessoa se sinta atraída a vir para o grupo, pois aqui é um lugar cuja finalidade é a pessoa entrar no propósito da vida dela. A Nike puxa, certo? Beleza. Só que aí existe a questão do merecimento e a questão do ego. Se a pessoa, se algo foi falado aqui que incomode o ego, e isso é toda hora, né? Toda hora falamos algo que incomoda o ego, e além disso, tá? Se a pessoa chega num grau em que ela não se sente mais de merecedora, ela vai ter uma tendência forte a sair do grupo, vai querer sair do grupo, tudo mais. Por exemplo, no meu caso, quando chegava nessas situações, entre que eu não me sentia merecedor e tudo mais, eu começava a ter pensamentos ruins sobre o Eric Coates, sobre o Osho, sobre o Greg Braden, as pessoas não são do bem, são do mal, tudo mais. Tá? E aí, né, tem diversos sonhos, e que os nossos sonhos passam uma mensagem através de símbolos para a gente. Quando a pessoa sonha que ela morreu, isso significa que uma sombra foi resolvida. Quando a pessoa sonha que ela está presa em algum lugar, isso aí mostra que ela está vivenciando o mito, tá, da cabeça de Platão. E para cada vez que ela vai voltar a ter esse sonho e ela consegue sair do lugar que ela está presa, mais uma sombra muito forte foi resolvida. Ou então, pode significar até que a pessoa entrou no propósito de vida. Quando a pessoa morre e nasce de novo, quando ela morre no sonho, tá? Às vezes ela morre e nasce no próprio sonho, então ela só morre no sonho. Pode significar que ela está entrando no propósito de vida, ou que uma crença limitante muito forte, uma sombra, uma crença limitante foi resolvida ou uma sombra foi integrada. Tá? Só que a pessoa que não tem esses conhecimentos, ela cria, né, usa muitas vezes esses sonhos como a desculpa a fim de que, tem alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa de errada na minha vida e através dos sonhos está querendo me trazer essa mensagem. A pessoa não consegue ter a capacidade de interpretar os sonhos. Até, às vezes, por falta de conhecimento. Né? Falta de conhecimento. Sonhos em que a pessoa está morrendo são sonhos maravilhosos. Os melhores sonhos que as pessoas podem ter, sobretudo as que estão estudando mecânica quântica, é quando elas estão morrendo. Cemitério, tudo isso significa uma representação simbólica para dizer que a crença limitante, a sombra, está sendo resolvida. Ok? Bom, aí voltando ao que eu estava dizendo. Aí a Nike fez com que a pessoa entre, né, faça a mecânica, entre aqui na nossa mentoria. Beleza. Aí, estamos falando sobre sombras e tudo mais, várias questões. A pessoa chega num não merecimento. Ela vai ter uma enorme vontade de sair do grupo. Aí pode ser que apareça algum tipo desses sonhos, né? E quando vem um sonho desse, né, é seguido, muitas vezes, a pessoa resolver uma sombra significa uma quantidade de créditos enormes que foram gastos. Então, é possível que a pessoa tenha um sonho desse seguido de uma enorme vontade de sair do grupo. Aí tudo junto, né? É por isso que a pessoa tem que ter um discernimento. Isso é um jogo de xadrez, tá? Isso é um jogo de xadrez. Tem todo um motivo, tem todo um porquê de ser assim, dessa forma, tá? É proposital. É proposital o sonho ser assim, a sombra ser relacionada à morte. Isso tudo é proposital, mas é uma conversa proposital assim dos criadores desse planeta. Mas vamos entrar nesses detalhes. E aí a pessoa chega e sai do grupo. Só que é o seguinte, a pessoa sai do grupo. Aqui é um lugar em que a pessoa, né, de forma inconsciente, já sabe que existe um caminho para o propósito de vida. A Nike está dentro da pessoa. Dependendo daí do decorrer da vida dela, ela pode simplesmente continuar se sabotando, ela pode, de repente, buscar um outro caminho bom também, assim como ela pode voltar para o grupo. E isso significa que a Nike está agindo na vida dela, trazendo ela de novo.
Uma outra possibilidade, renovando as chances. Temos casos desse tipo aqui. Podemos citar ele. Deixa eu ver aqui. Bruno, por exemplo. O Bruno, a Nike toda hora traz ele para cá. Já tive contato com ele uma vez, aí perdemos o contato, depois voltamos a ter o contato ali todo o grupo, depois, em razão do ego, ele saiu. Aí agora voltou com uma clareza muito maior. É a Nike agindo na vida dele. A Nike agindo na vida dele. Uma outra, deixa eu ver se tem mais alguém aí. A Elisângela também, só que uma escala menor. Uma escala menor. A Elisângela, mas também teve a Nike agindo. Uma outra, deixa eu ver se teve uma outra pessoa. Nara, mesma coisa, a Nike agindo na Nara. Claro, muito evidente. Na Nara, a Nike agindo em outra pessoa aqui, deixa eu ver. Na Vera também, a Vera não chegou a sair, mas teve momentos em que ela teve vontade de sair do grupo. Mas ela não reprimiu. Pelo fato dela não ter reprimido, ela até fala, pô, eu gostei de voltar e sair do grupo, aqui. Ela não reprimiu. No que ela não reprimiu, a Nike voltou, encaixou, fez com que ela permanecesse, porque aqui é um lugar em que a pessoa tem a tendência a entrar no propósito de vida dela. Tá? E temos vários exemplos. Isso é a Nike agindo. É a clara, é a perfeita participação de a Nike. Beleza? Fazendo com que a pessoa entre. A Maria é Maria que Bolqued é a Maria Gaúcha? Se for, é outro caso típico de a Nike. Não sei se é ela. É? Bom, não sei. Se for a Maria que eu estou achando que é outro caso. Sim, sou eu. Ela mesma. É outro caso típico da Nike. A Nike. Querendo que ela entre no propósito de vida dela. E o grupo aqui é o lugar que te propicia a pessoa entrar no propósito da vida dela. É uma regra, tá? Isso aí é uma regra. O principal fator é fazer a pessoa entrar no propósito de vida dela. Bom, nesse sentido, continuando o que eu estou falando sobre essa questão do propósito de vida, muita gente, e eu falei na última aula, lembra que eu falei? Uma aula vai completando a outra, né? Uma aula, porque tem coisas que tem que ser faladas na aula seguinte. E às vezes a gente completa algo de 2 aulas atrás. É normal, tá? É uma linguagem do inconsciente, isso aí. Bom, falamos na última aula, muitas vezes o crescimento, isso que eu vou falar agora, eu tenho a tendência a não gostar de falar para não fortalecer crença limitante da pessoa relacionada de nível, tá? Porque às vezes a pessoa associa uma coisa com a outra. Mas eu vou deixar bem explicado. Muitas vezes, o crescimento financeiro da pessoa é a própria razão do sofrimento dela. Muitas vezes. Não associa uma coisa a outra. O crescimento, a prosperidade financeira com sabedoria é uma coisa divina. A melhor coisa que pode existir. Só que a prosperidade financeira sem sabedoria pode ser o motivo do sofrimento da pessoa. Então, nesse sentido, a pessoa que está estudando mecânica quântica, a pessoa que entra na nossa mentoria, isso tem que ser falado, tá? Acho que eu nunca falei antes, mas vou falar. Se ela quer o crescimento, a prosperidade financeira, ela vai ter, se tiver em sintonia com o propósito de vida dela. A prosperidade financeira para a pessoa fora do propósito de vida dela é algo aqui que ela não vai conseguir nossa mentoria. Não vai. Porque isso seria o motivo do principal sofrimento dela. Tá? As pessoas não conseguem entender isso. Mas isso tem que ser entendido. Isso tem que ser entendido. Porque quando a pessoa cresce fora do propósito de vida dela, ela está ali na lei de Talião, na lei do mais forte. Ela está sem a Nike ajudando. E a Nike vai estar o tempo inteiro querendo que essa pessoa mude para cá. Então, a Nike vai ser um inimigo. Então, imagina a pessoa, o crescimento aqui com a Nike como inimigo. Ela consegue? Consegue. Consegue. Mas é o seguinte, é trabalho,
todo dia, 7 da manhã às 10 da noite, fazendo algo que ela não gosta. Já começa daí. Já começa daí. Fazendo algo que ela não gosta. Fatores externos, toda influenciando leis, adversários, né? Porque é competição, não é cooperação. Aí a pessoa não tem tempo para a família mais, não tem tempo mais para nada, não tem amigos verdadeiros, não tem nada. Mas tem prosperidade financeira. Mas a Nike está o tempo inteiro ali atuando para que ela não tenha alegria, não tenha contatos familiares. A Nike atua de forma contrária, com o objetivo primordial de fazer essa pessoa entrar no propósito de vida dela. Então, quando fazemos uma prática da atração do dinheiro, por exemplo, o que está por trás disso aí, a grande verdade, é que estamos atraindo o propósito de vida para a pessoa. Tá? Mexemos quanticamente com isso. Mas é claro que a gente tem que fazer alguma coisa também para mexer com o ego, né? Tá entendendo? Então a gente faz uma certa maquiagem, que seja, mas é muito forte, tá? É uma maquiagem, mas o protocolo é muito forte no sentido da pessoa entrando no propósito de vida. E entrando no propósito de vida, dinheiro vai ser a balde. Tá? Geralmente eu não comento isso porque é algo que o ego não gosta. Tá? Tô comentando hoje. Vou ficar aí pelo menos 3, 4 meses sem comentar. Tá? Porque tem que saber o momento de ter falado de determinada situação. Beleza? Um protocolo fortíssimo, uma prática fortíssima. Mas o propósito central é a pessoa entrar no propósito dela. Não é simplesmente ganhar dinheiro. Ou seja, se a pessoa está trabalhando em algo que não é o propósito dela, essa prática não vai fazer a pessoa ganhar dinheiro com esse trabalho. Tá? Não vai. Sinto lhe informar. Tá bom? Vamos lá. A verdade a gente sempre fala, às vezes a gente omite para ter uma sintonia com o ego. Bom, então, muitas vezes, vocês devem olhar o prejuízo como uma coisa boa. Só não vai se sabotar achando que todo prejuízo é uma coisa boa. É fácil saber quando o prejuízo foi algo bom ou quando não foi algo ruim. Se o prejuízo foi algo que impediu da pessoa iniciar algo que não estava no propósito dela, esse prejuízo foi uma coisa boa. O X da questão é identificar quando que a vontade de fazer determinada profissão, a vontade de trabalhar em algo é algo do ego ou quando é algo de Ananke, do propósito de vida. O X da questão é esse. Fazer essa identificação. Às vezes, isso aí pode estar muito misturado. Mas dá para ter uma... Aí é um momento, um dos poucos momentos que a pessoa tem que racionalizar e captar. Por exemplo, quando a pessoa está no propósito de vida dela, muitos conhecimentos vêm assim, de forma automática. Ela tem prazer em estar estudando para saber o conhecimento do propósito dela. Quando é do ego, o momento de estudo é ruim. Só que quando ela acaba de estudar, ela tem uma enorme satisfação, porque estudou. Uma enorme satisfação. Mas o momento em que ela está estudando, o momento em que ela está trabalhando, é algo ruim. Mas depois que ela fez, que bom, eu fiz. Ego. O ego querendo que seja aquilo ali, querendo fazer trabalho naquilo. Agora, quando é propósito de vida, quando é Ananke, quando é centelha divina, a pessoa, ela estuda, ela trabalha e isso, por si só, dá uma enorme felicidade a ela. Ok? E tudo prospera em prol da pessoa seguir nessa direção. Lembrando que tudo prospera em prol da pessoa seguir nessa direção. E tem tênis que está ali, atuando junto. Se a pessoa começar a ter desvios nesse propósito de vida, tênis entra de sola. Aí a pessoa vai diminuindo, né? Aquela
aquela velocidade rápida de Ananke, vai começando a ter o freio. Aí, se a pessoa entra na direção de novo, ela volta aquela velocidade. E é rápido. De um dia para o outro, se mentalmente ela entendeu, vai. A velocidade triplica. Agora aqui é o seguinte, a pessoa estuda, saco, trabalha o saco, depois feito tem uma certa velocidade. O crescimento é unicamente em decorrência do esforço dela. O inverso está aí. Ela tá aí, vai ficar totalmente diante do princípio da incerteza. Tá? O universo pode ajudar ou pode não ajudar. Princípio da incerteza total. Total. O princípio da incerteza existe aqui? Existe também. Mas num grau muito menor. Num grau muito menor. O princípio da incerteza sempre existe. Mas aqui num grau muito menor. Ou se eu estou falando, pode acontecer alguma coisa que crie obstáculos para a pessoa seguir aqui do propósito de vida dela, né? Do propósito de vida dela real? Pode. Mas o universo logo depois vai quebrar esse obstáculo. Aqui não. Aqui o obstáculo pode acontecer e a pessoa vai ter que quebrar ou vai ter que sair, o obstáculo vai ter que se desfazer por algum motivo. Uma coisa nesse sentido. Beleza? Bom, fui claro nesse sentido? Fui claro? Fui claro, Maria? Você que está pegando aí pela metade. Deu para entender? Você achou que a explicação foi clara ou tem que ter uma mais... Se não foi claro, pode falar. Se não foi claro, fala. Eu vou ter que dar uma olhada mais, Igor. Depois eu vou rever a live, tá? Tá bom. Bom. É porque como estamos aqui, de repente, na sexta aula, você também pode ser que tenha criado alguma confusão. Vamos agora entrar num outro tema. Relacionamentos. Relacionamentos. Muito importante também. Relacionamentos. Primeiro fator. Aproveitar que estamos falando de relacionamentos. Existe uma tendência natural da repetição de padrão. O que é repetição de padrão? O inconsciente, né? Repetição de padrão e seria comportamentos autossabotadores em razão do inconsciente da pessoa entender como correto um comportamento negativo do pai ou da mãe. Aí essa repetição de padrão pode gerar aí uma crença limitante e essa crença limitante, quando em prática, isso se chama atos autossabotadores. A prática da crença limitante, quando a pessoa está fazendo algo em razão de uma crença limitante, isso se chama autossabotagem. Bom, vamos lá. Casos práticos do dia a dia. Repetição de padrão. E casos reais, tá? Vou falar aqui. A pessoa, a membra, o pai dela, tinha um pai e mãe, e o pai dela faleceu quando ela tinha 6 anos de idade. Primeiro que o inconsciente apaga tudo, né? Do nascimento dela até os 6 anos, o inconsciente pode apagar tudo. No caso dela, apagou tudo. Ela não se lembra de nada. E o que o inconsciente dela entendeu é que em toda relação afetiva, o sexo oposto, uma hora, necessariamente, tem de morrer. Nisso, em todo relacionamento que ela iniciava, depois de um certo tempo, o parceiro dela, ele continua vivo, mas mentalmente é como se ele tivesse morrido para ela. De um dia para o outro, às vezes tem até um lapsozinho, mas muitas vezes de um dia para o outro, em muitos casos dela foi de um dia para o outro, em outros foram uns 5, 6 relacionamentos. Né? Eu acho que 4 foram de um dia para o outro e 2 foi um pouco mais, né? Assim, foi uma morte mais lenta, morte entre aspas, né? A pessoa não morreu, a morte na mente dela, né? Foi uma morte mais lenta, só que ela não tinha mais nada, não tinha mais nada, não tinha mais sentimento nenhum. Nenhum. Zero. Nem as saudades tinha. No caso da mãe, né? No caso da mãe dela, né? Sentia saudades pelo pai que morreu, que faleceu.
Mas nem isso ela tinha. A pessoa como se tivesse nunca existido na vida dela. Repetição de padrão. O conceito entendeu como correto. Tá. Um outro caso. Eu vou falar os casos, depois eu vou falar como resolver isso. Um outro caso. A membra, né, tinha o pai e a mãe morando junto, e o pai, quando ela tinha 3, 4 anos de idade, resolveu abandonar, ir embora. Existia uma tendência nela a procurar se relacionar com homens cujo comportamento seria abandoná-la. Outro caso. Deixa eu lembrar um dos casos mais fortes, assim, de repetição de padrão. Tá. A pessoa, ela foi... Isso aí é clássico. Isso aí é o que eu mais gosto de comentar. O membro, né, agora eu falo do membro. Tem membra e membro nesse caso. Eu vou falar de membro, já falei de 2 membros, agora eu falo de um membro. O membro, o colega, o pai rejeitava ele. Sabotava. Sabotava mesmo. Sabotava. Logo, a tendência é ele o quê? Sabotar o filho. E aí, a sabotagem está em 2 aspectos. No primeiro aspecto, ele sabota de deixar pra lá. Tá nem aí. E o outro aspecto, tá? A autossabotagem ela é inteligente, né? É um jogo de xadrez ali. A gente só fica esperto jogando contra alguém que seja mais esperto. O processo de autossabotagem é inteligentíssimo. A gente tem que jogar contra ela o tempo inteiro e estar crescendo na vida. A vida é um jogo. A pessoa que acha que a vida não é um jogo, a pessoa já está derrotada. Ou ela aceita que é um jogo e tenta ganhar, e ganha, ou ela não aceita que é um jogo e perde. Covarde, fracassada. Né? Aqui só temos pessoas com uma personalidade forte, fortalecidas. Forte, que vão vencer aí as sombras, a autossabotagem, o ego e tudo mais. Tenho certeza disso. E várias já estão vencendo. A pessoa, então, voltando, o membro, quando ele era criança, o pai sabotava o garoto. Então, ele criou na mente dele que filhos tendem a ser sabotados. Aí vem 2 aspectos. Uma, como eu falei, ele deixa o filho para lá. A criança nasceu, ele não tá nem aí para a criança. Aqui. E a outra vertente é o quê? Um excesso de zelo, que é pior do que deixar para lá. E as pessoas não admitem isso. O excesso de zelo ainda é pior do que deixar o filho para lá. O excesso de zelo. Porque deixa o filho totalmente na cadeira de rodas. O excesso de zelo é a mesma coisa que deixar a criança na cadeira de rodas. O excesso de zelo. Aí mantém cresce no infantilismo. E a pessoa ter essa compreensão, eu sei que algumas aqui estão nessa, né? Eu sei de algumas. Algumas eu até falei, só que elas não admitem. Então, né? Eu até parei, porque se eu continuasse, sabe como é que é? A sombra, quando é focada, a pessoa tem que ter a humildade de enxergar isso e reverter, porque ela sabe que a tendência natural da vida é o pai morrer primeiro que o filho. Então, eu peço a seguinte reflexão para vocês. Se vocês falecessem, quem tem filho, tá? Eu não gosto de pensar em coisas ruins, mas isso tem que ser pensado nesse momento. É exceção. Eu não gosto de pensar em negócio da pessoa morrer, mas vamos lá. Se vocês, né, não migrassem para a 4ª dimensão, isso é uma bênção, tá? Isso é uma bênção. A pessoa ir para a 4ª, falecida na 3ª, para a 4ª dimensão, isso é uma bênção. Então vamos lá. Se acontecer essa bênção de vocês irem para a 4ª dimensão, os filhos de vocês da 3ª dimensão, como é que ficaria? Como lidaria? O que aconteceria com ele? Eles iam conseguir se virar sozinhos? Eles iam se sustentar? Ou a tendência é eles ficarem cada vez com menos dinheiro?
Quem tem filho pequeno, projeta, então, o comportamento que você está tendo com o seu filho hoje. Continua esse comportamento até ele ter 18 anos. Vamos lá. Até ele ter 20, 18, 25 anos. E aí você falece. Como seria? Como é que seu filho ficaria? Ok? Se for ok, ótimo. Agora, se não está ok, então isso tem que ser entendido. E como é que se faz para entender isso aí? Como é que se faz para reverter essa situação? Essa e todas as outras que eu falei. Voltar da origem, especificando isso. Me leva na origem do problema que instalou a crença que eu tenho que sabotar meu filho. Me leva na origem do problema relacionado ao modo que eu crio meus filhos. Me leva na origem do problema relacionado à forma que eu educo meus filhos. Me leva na origem do problema na forma que eu estou preparando meu filho para a vida. Aí vai vir o quê? Um trauma, muitas vezes, do pai falando alguma coisa para você, algum comportamento, ou falando algum comportamento simplesmente um ato, às vezes, de maldade, ou então, às vezes, uma inércia, você querendo brincar com ele, falou alguma coisa com ele, ele dando preferência para o futebol, dando preferência para aquilo. Não que isso, se isso acontecer, é que o pai está sabotando o filho. Eu estou falando que quem teve um pai que sabota o filho, algum trauma, alguma cena, é algo mais forte, é uma origem. Mas geralmente são as 4, 5. Aí você tem que ressignificar esses 4, 5. Aí você vai ver que o seu comportamento com os seus filhos vai mudar. Aí você vai ter vai perceber que o amor que eu sentia não era de fato um amor incondicional. O amor incondicional vai passar a ser agora. Que você vai estar olhando além. Você vai estar olhando além. Você vai estar deixando o ego de lado. Porque quando a pessoa, vamos supor que a pessoa está com um filho, e o filho, aí você desliga a televisão, o filho chora, querendo assistir mais 30 minutos de televisão, se já é meia-noite, se a pessoa permite isso, ela está alimentando o ego dela, ela não está preocupada com o filho. Se a pessoa deixa de colocar, vamos supor, uma pessoa que tenha um filho pequeno, deixa de amarrar o filho, né, na cadeirinha ali, firme, porque o filho está chorando, né? Aí ela fala, está machucando meu filho, vou deixar ele solto. Isso aí, tá? Você está alimentando o seu ego. Tem coisas por trás disso aí. Você não está fazendo um bem para o seu filho. Admitir isso é muito difícil. Essa é a sombra mais difícil de... Acho que é a sombra mais difícil de assumir é essa aí. Mais difícil, tá? Mais difícil. Quem tem, né? Quem tem. Muitas pessoas não têm, mas muitas pessoas têm. Só que as que têm não admitem. Vamos lá. Nas outras questões que eu falei, do caso lá, da pessoa que o pai morreu, ela tem que dar um comando e ela tem que ir no momento em que ela recebeu a notícia da morte do pai. Ou em algum momento específico em que ela viu a mãe sofrendo em razão da morte do pai. E aí, essa cena ela tem que ressignificar. Tá? No outro exemplo foi o pai que morreu, e no outro exemplo foi qual? Alguém me lembra? O exemplo que eu dei, o segundo exemplo. Ninguém lembra? Não? Do pai que separou, abandonou o filho. Boa. Ela tem que ir lá na cena do pai indo embora da casa, abandonando, ou em alguma cena em que a mãe estava sofrendo em razão do pai ter ido embora. Ela vai ressignificar essa cena. Como é que se ressignifica, para quem não sabe? No final dessa aula, vamos fazer uma ressignificação para vocês aprenderem, para quem não conhece. Tá? Lembrando que, associado ao processo de ressignificação, a pessoa tem que estar gerando crédito. O que é crédito? Ajudando as pessoas. Isso aí nós estamos sempre falando. Ajudar as pessoas e ter uma intenção sincera da pessoa entrar no propósito de vida dela, e isso é muito importante. Tá? O problema é que a autossabotagem é muito forte. A pessoa entra no grupo, ela entra, né, vai numa direção,
Ela vai numa direção, ela começa a enxergar os traumas, começa a entender como o universo funciona. Daqui a pouco, do nada, ela puxa o freio e sai do grupo, ou começa a não assistir às aulas, começa a não fazer os protocolos, tá? Ela puxa o freio e se auto-sabotagem. A pessoa, ela mesma está se sabotando. Clássico, né? É por isso que a grande maioria das pessoas estão aí, estão infelizes, a depressão é enorme, as pessoas não entendem o sentido delas, a grande maioria não sente a alegria sobre-humana, que só é sentido quando a pessoa está no propósito de vida dela. A pessoa não se sente crescendo de forma rápida, e se sente crescendo não é algo associado com a prosperidade, com a sabedoria, não é algo associado com a alegria sobre-humana, é unicamente um crescimento produto do sofrimento dela, um crescimento produto do sofrimento. É por isso que a maioria das pessoas estão aí. Né? E quando a Nike age na vida da pessoa, a pessoa tem que se agarrar e tem que deixar, tem que soltar, tem que deixar fluir. Beleza? Quando ela deixa, aí é só maravilha. Bom, outra questão. Os relacionamentos de parceiros com parceiros, relacionamento amoroso. Lembra que eu falei que vou falar novamente? Que quando a pessoa ela tem uma sombra, existe uma tendência a ela projetar a sombra dela dos outros, né? Às vezes o defeito oriundo da sombra da pessoa, quando ela enxerga em alguém, incomoda, né? Incomoda de forma bem agressiva a ela. E muitas vezes, ela aumenta muito, né, esse defeito dos outros, e muitas vezes ela cria o defeito oriundo da sombra dela, ela cria nas pessoas, cria onde não existe. E quando ela percebe alguém com o oposto, percebe alguém que está totalmente mergulhado na energia, na ponta positiva da energia da sombra, por exemplo, se a pessoa está numa escassez financeira e ela encontra alguém que está numa abundância financeira, e isso é motivo dela sentir uma certa atração. E se for do sexo oposto, ou se a pessoa for homossexual, e for do mesmo sexo, nesse caso, ela vai sentir uma atração física. Pode ser que ela sinta uma atração física. Tá? Se não for uma atração física, uma admiração. Mas essa admiração, muitas vezes, pode fazer com que inicie uma relação afetiva. Só que quando a pessoa ela está visualizando o oposto, o que ela faz? Ela também inflaciona aquilo ali. Inflaciona. Vamos supor que a pessoa tem a sombra da maldade. Maldade. Se ela enxerga, visualiza uma pessoa muito bondosa, ela vai sentir uma enorme atração por essa pessoa. Sendo que a maldade é só uma sombra da pessoa. Sombra. Não quer dizer que ela é uma pessoa má. Não, mas ela vai ter atos maldosos. De forma inconsciente. Ela não percebe. A pessoa não percebe. Tá? Ela tem atos maldosos de forma inconsciente. Tá? E aí ela encontra uma pessoa boa. Tá? Boa mesmo, já se sente atraída por essa pessoa. Só que essa bondade que ela chegou, no que ela visualizou a pessoa boa, ela já inflaciona. Essa pessoa fica muito mais bondosa do que ela realmente é. E com o tempo, e aí vamos supor que ela se relacione e case com ela. Com o tempo, essa bondade que ela inflacionou cai na real. Ela começa a enxergar realmente a pessoa como ela é. Só que ela tem a tendência a achar que a outra pessoa não é mais a mesma e tudo mais. Né? Eu comentei isso na aula passada. Ok? E aí pode até causar uma separação. Mas o simples fato da pessoa saber ter este conhecimento já resolve. Ter esse conhecimento, associar, ter a percepção de trazer para o caso dela, saber que o motivo não é outra pessoa que não é mais a mesma, é ela que enxergava algo que existia. Quando ela percebe, resolve. O que um relacionamento que estava prestes a acabar não acaba mais, um amor que estava fraco, o sol volta a bater ali nesse amor, esse amor volta a crescer, né? Volta a dar frutos e a família volta a ser feliz. Nosso simples.
Calma aí que entrou uma mensagem aqui. Negócio simples. Agora eu vou falar de outro aspecto. Tinha que ter comentado esse antes. A atração por compensação. A atração por compensação. Tá? Eu falo, é muito bem explicado naquele livro. Cadê o livro? Não está aqui, está lá na mochila. Aquele livro vermelho que fala sobre sombras. O amor por compensação. A pessoa, ela se sente muito atraída, né? Pelo, o amor por compensação é esse aqui que eu estou falando. O que eu quero falar é o dos iguais se atraindo, tá? Desculpa. O amor por compensação é esse que eu acabei de falar. Os iguais se atraindo. E aí o que eu vou falar é uma coisa meio que lógica, mas que ninguém percebe. Quando acontece esse fator dos iguais se atraindo, né? O que acontece aí? Se os iguais estão se atraindo, eu quero ver quem tem a percepção apurada. O que acontece disso aí? Quando os iguais se atraem? Vamos pensar, ver se alguém mata a charada. Os iguais se atraem, aí eles se relacionam. Se as pessoas são iguais, qual é a energia que pode aí, né, dar pane nesse relacionamento? Se as pessoas são iguais. Estagnação? Oi? Estagnação? Não. Ninguém? Quando você vê os seus defeitos no outro. É isso aí. Boa. Foi a Flávia que falou? Isso. Exatamente isso. Muito bem, Flávia. Flávia está nota 10. Se as pessoas são iguais, o que acontece? Os defeitos são iguais. E aí, o defeito de uma vai ao máximo chatear a outra. Porque elas são iguais. Aí elas começam a falar, eu achava que nós éramos iguais, mas de iguais nós não temos nada. Na verdade, eles são iguaizinhos. Tanto são iguais que os defeitos de um incomodam muito a outra porque ela está vendo o defeito dela. Certo? Quando isso é percebido, que a pessoa está se incomodando, na verdade, porque é uma sombra dela, ela está vendo o defeito dela na outra, quando isso é percebido, as coisas melhoram. Ela entende. Então, não é ele que está fazendo algo que me incomoda. Na verdade, é o meu defeito que eu vejo nele que está me incomodando. Eu estou falando como se fosse uma membra. Porque a maioria das nossas alunas são mulheres, né? Mas ele ou ela. Tá? Aí quando, né? Ou a mulher ou o homem, ele enxerga isso, vê que, na verdade, o que incomoda nela é o defeito dele ou dela que está nela ou nele, isso clareia, isso se resolve. Porque quando ela começa a observar os defeitos dela, ela vai comer... Porque isso é um processo de quê? De conscientização da sombra. A partir do momento que ela enxerga que o que incomoda, que ela ou ele, né, percebe que o que incomoda no parceiro, na verdade, é o defeito dela ou dele, é o processo é o início de conscientização da sombra. E isso vai começar a enfraquecer. É claro que os erros vão continuar vão continuar doendo nela. Só que ela vai entender, ele ou ela, vai entender que, isso aí tá me incomodando, porque é uma sombra minha. Então, essa sombra que eu tenho tem de ser trabalhada. E ela vai começar a trabalhar essa sombra dela. E o mais importante de tudo, ela vai parar de reagir de forma automática, impulsiva e automática em relação à falha da outra. E isso soluciona, isso, né, traz o amor pro casal novamente. Ok? Agora vamos fazer um exercício. Nesse sentido, eu quero que vocês observem as pessoas próximas. Vamos fazer dois minutinhos. Vocês vão visualizar as pessoas próximas a vocês. Quem é casada, tá? Vai ser esposa ou marido.
Quem não é casado, quando eu digo casado, morar junto para mim já é casado, tá? Quem não é casado pode visualizar a pessoa mais próxima. Filho, filha, namorado, namorada, irmão, irmã, de repente. Se quiser até uma ex-esposa ou um ex-marido, o que incomodava muito em você? Era uma pessoa procrastinada? Visualize, será que você também não era procrastinada? A pessoa que não passava confiança? Será que você também era a pessoa que não passa confiança? A pessoa que não respeitava o seu, né, o seu limite, e além do limite dela, não respeitava o seu espaço. Aí será que você também não respeitava o espaço dela, dele? E aí, será que se isso acontecia ou se isso acontece, é uma sombra sua? Exercício agora, 2 minutinhos. Vamos visualizar isso aí, beleza? Marcar 2 minutinhos aí. Bom? 2 minutinhos. Estou marcando já, hein? Podem fazer. Só para somar. Não, fazem do jeito que eu falei. Feito? Feito. Beleza? Maravilha. Alguém conseguiu fazer e o exercício foi bom? Alguém teve boas? Não precisa falar sobre, mas só quero saber se foi positivo. Ninguém? Sim, foi positivo para mim. Sim. Estou trabalhando o chat. Agora eu vou entrar um outro tema, rapidinho. Maldade. Maldade é um negócio muito forte, presente. Tá? E também existe uma tendência a pessoa nunca se achar maldosa. Só que é o seguinte, a maldade é o quê? É a ausência de bondade. Unicamente. Quando não existe a bondade, existe a maldade. A partir desse princípio, dá para identificar diversos atos de maldade em que a pessoa comete. E isso, logicamente, né, gera não merecimento ou também já é uma sombra, só vai aumentando a sombra. E lembrando que
no caso da maldade, é algo muito sério. Porque quando essa sombra emerge, se a sombra sai, ela dá o pico, a pessoa comete um ato maldoso forte. Forte. Se isso não for reprimido, mas existe uma tendência e ela não percebe, tá? A pessoa não percebe. Às vezes, quando a sombra emerge mesmo, a pessoa até percebe, mas percebe no dia seguinte. O ato já foi feito. Ato mal. Então, essas questões de maldade devem ser, né, percebidas e resolvidas. O grande problema da maldade é quando ela é reprimida. Ah, não sou uma pessoa boa, não faço maldade nenhuma. Quando ela faz a reflexão, não, isso é um ato de maldade, realmente isso é um ato de maldade, o que ela está fazendo? Ela está parando de reprimir. Então já é o início. Agora, não, ato maldoso não cometo nenhum, está reprimindo. Está reprimindo. Existem diversos atos maldosos. Já comentamos, já demos alguns exemplos aqui. Né? Vou falar novamente. Exemplos clássicos. Nós comentamos. Podendo dar água filtrada para o animal de estimação ou podendo dar água filtrada para a planta, a pessoa dá uma água cheia de cloro da torneira. Maldade. Quando você está no trabalho, aí deu o seu horário, pau! Só que aí liga alguém, tô precisando disso, fazer isso é muito importante para mim. Aí você se esquiva porque já deu o seu horário. Maldade. Vamos supor que a pessoa trabalha no banco. Aí você liga. Aí tá perto do horário dela ir embora. Ela fala, a senha, o sistema está fora do ar. Maldade. A maldade é a ausência de bondade. Simples assim. E cada questão dessa cria o quê? Não merecimento. E reprimir isso cria sombra. E quando é sombra, o negócio, uma hora, essa sombra vai à tona. O exemplo daquele documentário, o efeito sombra, é a pessoa pega uma bola, mas não é a pessoa na piscina. A metáfora que usam é essa. Perfeita metáfora. A pessoa, imagina você na piscina, você pega uma bola e leva a bola para o fundo da piscina e prende entre os joelhos. Você pega uma outra bola e prende entre os pés. Você pega uma outra bola e bota lá, dá um rolo. Pega outra bola e leva lá para o fundo da piscina. Uma hora, uma bola vai escapar e vai direto à tua cara. Pau! É quando a sombra emerge. Essa é a metáfora que é usada. Então, identificar onde está sendo mal é muito importante. É muito importante. Eu vou contar, antes de continuar esse fator, eu vou contar uma história sobre relacionamentos. Tem mais a ver com a outra questão. Esse fator maldade já fica com esse lançamento, vocês imaginando onde vocês estão sendo mal, estão tendo comportamento, estão tendo atos de maldade e que vocês podem reverter, porque muitos atos são cometidos pela simples falta de percepção. A simples falta de percepção, às vezes, a percepção de que aquele ato é maldoso faz a pessoa cometer o ato maldoso. Mas, pro inconsciente, esse negócio que o que vale é boa intenção, isso não existe, tá? Esquece, isso é autossabotagem. É o que vale é boa intenção. Esquece isso. Esquece que, assim, pro inconsciente, isso aí é irrelevante. Ele vai criar o não merecimento do mesmo jeito. Conta uma história. Uma menina, uma membra, quando ela tinha 15 anos, ela... 15 não, tinha 13 anos. Ela teve a ideia de reunir os amigos da turma dela para ir para o cinema assistir um filme, Tartaruga Ninja. Aí começou a ligar, né, para os coleguinhas aqui, e ela viu com o pai dela concordou de levá-la e ele tomar conta dos amigos dela da turma. Nisso, diversos homens ligaram para ela, coleguinha da turma. Começaram a ligar para ela, para combinar, homens, mulheres, todo mundo, para combinar, né? Eles iam para o cinema, tinha 13 anos. A mãe
quando o pai chegou, falou para o pai, você vai levar ela para o cinema? Um monte de homem aí tá ligando para ela que, pô, isso é um absurdo, que não sei o que, não sei o que lá. Eram coleguinhas, né? De 12, 13 anos, naquela época. Isso é 15, 20 anos atrás. Então, a mãe falou isso. Essa mesma mãe, com ela, num outro dia, a filha reclamou que a cama dela queria trocar o colchão. Aí a mãe falou, você tá reclamando de quê? Eu, quando era pequena, na sua idade, eu dividia a minha cama com outras duas, com as minhas duas irmãs. Então, se dê por satisfeita com esse colchão que você tem. Até então, o que era esses comportamentos que a mãe tinha com a filha, até então denotavam um certo receio, isso é muito comum, tá? Um certo receio da filha tomar o lugar dela. Então, ela tinha um ciúmes do marido, seria um ciúmes da filha, o marido, né? Da filha com o próprio pai, que seria o marido dela. Seriam ciúmes, receio da filha tomar o lugar dela, não tomar o lugar dela e ter uma relação com o marido. Não é isso, tá? Não é isso. É tomar o lugar dela do referente à posição de mulher da casa, mas não do lado sexual com o marido, longe disso, tá? Assim como acontece muito do pai ter o receio do filho tomar o lugar dele. Isso aí nada mais é do que o mito de Zeus sendo aí vivenciado, né? Zeus tomou o trono do pai. E o tempo inteiro ele tinha o medo de Ares, o único filho legítimo entre ele e Hera, tomar o lugar dele. Isso é um mito clássico da mitologia grega, que é vivenciado. Voltando para o caso. Então, existia esse fator. E a filha, ela tinha um enorme complexo de inferioridade, complexo de rejeição da mãe em razão disso. Só que no que foi investigado a fundo, o que existia realmente aí, e eu estou contando essa história porque pode ser que alguns de vocês vivenciem a mesma história, o que estava por trás disso aí, a grande verdade é que a mãe tinha ciúmes, que a filha não dava bola para ela e dava mais bola para o pai. Existe uma tendência, né, da filha ser mais ligada com o pai e o menino ser mais ligado com a mãe. Existe uma tendência a isso. Aí, por outros motivos, que não tem por que falar agora. E, muitas vezes, acontece da mãe não ter ciúmes do pai, mas ter ciúmes da filha. Porque ela queria que a filha desse a mesma atenção a ela que ela dava para o pai. Então, o fator não era ciúmes da menina com o pai, era ciúmes dela mesmo. Isso tem que ser muito bem observado. Se não existe isso. Vocês, às vezes, lembra que a autossabotagem é sempre o inverso? Se alguém vivencia casos assim, de filho, né, pai, mãe, vê o que está realmente por trás. Vê se os ciúmes não é do filho, da filha, do filho com o pai. Vê se não é você que tem ciúmes do filho, ou se você vivenciou isso com a sua mãe, com o seu pai. Vê se a sua mãe, né, não tinha os ciúmes de você com o seu pai. E, na verdade, você achava que era ciúmes dela com o seu pai em detrimento de você. Na verdade, pode ser o contrário. Era ela os ciúmes porque ela queria que você desse a mesma atenção a ela, a mesma atenção que você dava para o seu pai, ela queria que você desse a ela. E quem é homem, vice-versa com o pai, que é mais comum, tá? Pai com filho e filha com mãe com filho, nesses casos assim. É outra reflexão que tem que ser feita. Porque se isso for percebido, uma chave é virada. Quando isso é percebido, uma chave enorme é virada. Ok? É outra reflexão que tem que ser feita. Voltando, no caso, maldade. Fator maldade. O que acontece? Quando a pessoa ela
tem diversos atos maldosos e ela não percebe. A pessoa pode ter diversos atos bondosos, pessoa boa, só que existem atos maldosos que ela não percebe. E o fato dela não perceber, e no caso, quando ela não percebe, ela está reprimindo, isso vai para a sombra. E quando vai para a sombra, todo ato, a pessoa é boa, e todo ato maldoso que ela vê, dói nela. Mas ela acha que é porque ela é muito boa. Ela não percebe que isso é verdade, apesar dela ser muito boa, o ato maldoso a incomoda porque existe uma sombra da maldade nela. É camuflado. E aí, e qual o perigo disso? Que ela vai enxergar a maldade onde não existe. E aí ela enxerga a maldade nos atos. Né? O marido enxerga a maldade na esposa, onde não existe. A esposa enxerga atos maldosos do marido, onde não existe. Enxerga atos maldosos dos filhos, onde a maldade não existe. E isso cria, né? Imagina você achar que filho, ou seu marido, ou sua esposa cometem atos maldosos. Porque quando é sombra, você projeta, você vê a sombra onde não existe. A pessoa é bondosa, mas ela comete atos maldosos. Esses atos maldosos não são percebidos. Não são percebidos. Então, quando ela enxerga a maldade e ela se incomoda, ela acha que é porque ela é uma pessoa boa, bondosa. Ela não enxerga que existe a sombra da maldade nela. E pelo fato de existir a sombra da maldade nela, ela enxerga a maldade onde não existe. Atos do marido ou da esposa, atos normais, ela começa a enxergar a maldade ali. Atos dos filhos, onde só tem bondade, ela começa a enxergar maldade ali. E isso é clássico, hein? Clássico. Quando digo é clássico, uma grande maioria das pessoas tem isso. A grande maioria não existe, né? A maioria das pessoas tem isso. Tá? Eu percebi isso muito em mim. Beleza? Um momento este que eu peço também que vocês façam uma reflexão sobre isso. 1 minuto, e aí vamos cessando essa questão. Tá? Tinha outros fatores da maldade para falar, só que vamos fazer 1 minuto de reflexão sobre isso, e aí vamos falar. Tem uma outra questão muito importante aqui. Tá? Tem que falar hoje. Então, vamos fazer 1 minuto de reflexão sobre isso, tá? Mas eu vou aproveitar e vou falar mais uma questão. Seguinte. Muitas mulheres têm isso, tá? Muitas mulheres têm esse comportamento aqui. Como a grande maioria aqui são mulheres, tem que ser falado. Falamos da questão do machismo, certo? Que o machismo está ali impregnado aqui na nossa matrix. E isso faz com que... E aí tem alguns motivos por trás, vou falar até de uma forma rápida. Isso faz com que a mulher seja uma mulher machista, né? Isso gera um não merecimento incrível, um não merecimento muito forte, incrível, muito forte. E, em alguns momentos, existe uma energia que é conceituada da seguinte forma pelas mulheres. Estou me sentindo puta. Estou me sentindo puta. Estou me sentindo puta, né? É o que muitas mulheres comentam. E esta energia não pode ser o quê? Reprimida. Não ser reprimida não significa que ela vai cometer atos como se ela se sentisse puta. Esse conceito puta é da Matrix, tá? Eu gosto nem de usar, mas como é difícil de dissociar, então eu vou explicar dentro desse conceito. Porque você bota a mulher, falando de piranha, putz, isso não existe, tá? Isso não existe. Isso é da Matrix. Tá? A pessoa que tem esse comportamento, ela está sendo machista. Mas, vamos lá. Quando a mulher ela está com esse sentimento, se sentindo, né, puta e tudo mais, não pode ser reprimido. O que significa? Não que ela vai ter atos que realmente ela acha que é puta que vai cometer. Porque se ela fizer isso, ela vai criar do merecimento na mente dela. Tá? Mas o que ela não pode fazer é não reprimir. É o quê? Falar com alguém sobre isso com naturalidade.
Ou eu me sinto, tem momentos que eu me sinto assim, assim, assado. Se ela deixar isso dentro dela e não comentar com ninguém, vai chegar um momento que isso vai explodir. E aí vai explodir que o que acontece quando, puf, a mulher vira mulher garota de programa, ela começa a quer trair o marido, ou seja, ela quer fazer jus essa energia de puta, que é a energia de puta criada na Matrix, né? Ela vai querer fazer jus àquilo. Se ela falar sobre essa questão, que acontece isso, amigos, pode falar comigo se quiser, ou com uma amiga, uma mãe, uma pessoa de confiança. Pode ligar para 188, comentar sobre isso de repente. Né? É mais voltado para o combate ao suicídio, mas pode ligar e conversar. Botar para fora essa pessoa que nunca vai te ver na vida, você nem vai saber quem é a pessoa. Você vai estar simplesmente tirando debaixo do tapete, vai estar comentando com naturalidade sobre isso. E isso é um ganho incrível para a mulher, tá? Muito importante, isso que eu falei. Pena que foi no final eu não pude me aprofundar mais sobre esse assunto. Bom, agora vamos fazer 1 minuto de identificação dessa questão da maldade, dos atos maldosos, tá? 1 minuto de reflexão. Você vai e joga para a mente, dá um comando assim. Quais são os atos que eu cometo? Quais são os atos de maldade que eu cometo? E deixa a mente te dar a resposta. 1 minuto. Beleza? Quais são os atos maldosos que eu cometo? Que eu faço? Da maneira que você, a nomenclatura que você achar mais peculiar. Tá? Tem algumas palavras que são chaves, né? Mas vamos lá, desse comando, vamos aí cada um dar o seu. Quais são os atos maldosos que eu cometo? Pronto, assim tá bom. E dá 1 minuto aí para vocês identificarem. E depois vamos fazer a prática de ressignificação voltar na origem. Beleza? Vai lá, tô marcando aí 1 minuto. Foi. Seguinte. Antes de fazer a prática, eu quero que vocês façam uma outra reflexão, mas não vamos dar 1 minuto, não. Só uma pergunta, vocês podem responder aí depois. Quem tem pai, quem tem mãe, ou quem teve, já morreu, só façam uma reflexão. A forma que vocês tratam do seu pai e a sua mãe, ou o seu pai ou a sua mãe, ou tratavam o seu pai ou a sua mãe, é a forma que vocês gostariam que o filho de vocês a tratasse? Ou o outro tratasse? Porque o padrão de tratar o pai e o filho, tá? O filho de vocês vão ter esse padrão vendo a forma que vocês estão tratando o pai e a mãe. Ou seja, a forma que vocês tratam o pai ou a mãe, né? Isso se existe, esse filho, né? Pai, mãe, todo mundo vivo, todo mundo presente. Mas o padrão, né? Que o seu filho vai interpretar como correto para lhe tratar é a forma que você e a mãe dele, ou o pai dele, tratam os pais.
né? Vocês viram, ó, minha mãe trata a mãe dela assim, eu tenho que tratar minha mãe dessa mesma forma. Estão entendendo? Atenção a isso. E agora vamos fazer a nossa prática final. Antes, aberto aí para dúvidas, perguntas. Alguma pergunta? As perguntas são sempre muito boas. Quem quiser fazer pergunta, é só ligar o áudio e falar, tá? Vânia, quer fazer pergunta, Vânia? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, Vânia? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Laila, Fernanda, quer fazer pergunta? Mariana Andrade. Alguma pergunta, Mariana Andrade? Tinha, só que eu não anotei, eu me esqueci um pouco, mas era sobre o propósito de vida. Você falou algumas coisas e eu pensei na questão dos estudos, que você falou que é muito penoso, a pessoa não gosta. A questão da procrastinação também a gente consegue perceber, né? Porque a gente não tem paixão em ler nada, em estudar. Então pode ser um indicador também de que você não está no seu propósito. Isso. Agora, o que eu queria saber, eu acho que era isso. Você está num ofício que você gosta, só que o ambiente, o chefe, né, geralmente é um problema. E aí você sai desse emprego, monta o seu negócio, e aí tá ok, você acha que tá tudo certo, mas ainda a questão financeira não tem aquele boom que você falou que existe, né, quando você está no seu propósito. Isso. Aí tem aquela questão. Lembra? A Nike aqui é o arquétipo que faz a pessoa entrar no propósito. E tênis é o que leva a pessoa ao caminho da perfeição, impondo os limites. Se a pessoa não está de acordo com tênis, esse negócio aí não vai render frutos. Ou então, não é de fato o propósito da pessoa. A alegria que ela sente é do ego. Isso tem que ser bem observado. A pessoa faz com alegria o trabalho em si? O próprio trabalho é prazeroso? Ou é o depois que ela fez que ela vê o resultado é prazeroso? No final do trabalho é prazeroso ou desde o início é prazeroso? Tá entendendo, Mariana? Diferente. Tô entendendo. Diferente. E se a pessoa está no propósito de vida dela mesmo, tá? Se ela está cometendo falhas, no sentido de que, como seria falha? Como seria falha? É um caso real seu, correto? Qual é? O que você faz? Eu sou professora. Professora. E E qual o negócio que você abriu? eu abri um curso Curso de quê? de reforço e preparatório para concursos, que era o que eu trabalhava. Eu trabalhava com isso, com ensino individualizado, e me sentia bem feliz com isso, com o ofício, assim, com o trabalho em si. E aí eu tenho a possibilidade de ajudar muitas pessoas, e isso me deixa bem satisfeita, assim. Agora observa as variáveis disso aí. As suas decisões dentro desse fator estão direcionadas unicamente pensando nas pessoas ou estão direcionadas unicamente pensando na sua prosperidade financeira? Porque é o seguinte, se as suas atitudes estão sendo direcionadas para a sua prosperidade financeira, você não tem prosperidade financeira. Se as suas decisões estão sendo direcionadas para o melhor dos alunos, aí você tem prosperidade financeira. Isso tem que ser muito bem. Tem que pegar questão por questão e analisar cada decisão sua e fazer essa análise. E isso sim é o seu propósito de vida, de fato. Se você faz com alegria e tudo mais. Tá? É receita de bolo. Se a pessoa está no propósito de vida e ela tem essas atitudes que eu falei,
Acabou, é líquido certo. É líquido certo. Não tem, alguma falha tem, ou a pessoa não está no propósito de vida dela, ou ela está cometendo um deslize desse tipo que eu falei. Fato. Senão, a prosperidade é constante. E assim também, olha só, vamos lá. Só para. Isso tem que ser bem entendido. Né? Vamos lá. Um exemplo. Jogador de futebol, Neymar. O propósito de vida dele era jogar futebol. Ah, porque futebol era Matrix, não sei o quê. Não, sai dessa, vamos lá. O propósito do Neymar era jogar futebol. Só que ele começou a jogar futebol com 6 anos de idade. Ele foi ganhar dinheiro com futebol com quantos anos? Com 17? Né? Teve um caminho aí percorrido. Se a pessoa só entrou no propósito de vida dela depois de tarde, ela vai caminhar? Vai, mas existe um caminho aí também. O Neymar não ganhava dinheiro quando ele tinha 6 anos de idade. Ele já estava no propósito de vida dele. Tá? Com 11 anos, eu acho que ele já ganhava um saláriozinho, para você ver, era o propósito dele. Mas no início, com 6 anos, ele não ganhava. Quando a pessoa entra num propósito da tarde, equipara-se a situação. O Neymar com 6 anos de idade. Né? Tem um caminho aí. Tem um caminho. Tá? Tem um caminho. Beleza? Até porque, em razão de tênis. O arquétipo de tênis faz a pessoa ir, né, dentro dos seus limites para que não haja falhas. Porque se ela der um passo maior que quando a pessoa está correndo, ela dá um passo maior que a perna, ela desaba. Tá? Então, a questão, a falta de prosperidade financeira está dentro do certo limite ali. Tá? Que vai galgando. Né? Existe um porquê por trás disso aí. Agora, pode ter certeza que nunca vai ser algo ao ponto da pessoa ter que desistir daquilo ali. Aí, se existe isso, é porque ou ela está cometendo falhas ou não é o propósito de vida dela. A Nike está direcionando ela para o real propósito de vida dela. Ok? Maravilha? Tá? Igor, tem uma pergunta? Depois desse... Quando acabar esse curso, né, vai ter um curso de arquétipos. Tá? Mas antes, né, nós vamos fazer aí algumas lives, umas lives focada unicamente nesse fator propósito de vida. E já iniciamos com aqueles exercícios. Tá? Amanhã vamos passar mais, né? Era o certo é a pessoa já ir respondendo aquelas questões. Tá? Mas daí eu sei que, né, às vezes precisa de um incentivo, normal. Amanhã vamos estabelecer mais algumas questões para serem respondidas, né, dentro daquele documento de 38 páginas, aquelas perguntas. E aquilo ali é um fator muito forte para a pessoa ir entrando no propósito de vida se ela não permitir o ego nas respostas. Fala, Danilo. E vamos fazer aí a nossa prática de ressignificação. Fala, Danilão. Caiu? Cadê? Danilo? Não tá vindo o sol não, hein? Bom, então vamos iniciar a prática aí. Pode ser que ele tenha caído. Vamos todo mundo fechar os olhos. Puxar uma respiração profunda, soltar. Colocar o foco. Aquietar os pensamentos e colocar o foco na respiração. Eu vou colocar aqui um áudio binaural que é propício para a pessoa entrar no estado teta. O estado teta é onde o inconsciente e o consciente se confundem, são uma coisa só. Isso facilita para dar o comando e vir aí o fato que deve ser ressignificado. A audiência que está no nosso produto, riqueza binaural, é excelente produto. Mas vamos lá. Vamos fechar os olhos. Colocar o foco na respiração, aquietar os pensamentos. Fazer uma respiração profunda. Dê um comando para você acessar o estado
A frequência é onde o consciente e o inconsciente são uma coisa só. Agora você vai dar o comando. Me leva na origem do problema relacionado a relacionamentos familiares. E o primeiro pensamento que vier é a situação que vamos ressignificar. O primeiro, se já veio o pensamento, guardem aí, foquem aí, guardem. Quem não conseguiu vai dar o comando novamente. Me leva na origem do problema relacionado aos relacionamentos familiares. E vocês vão se forçar a ter um pensamento. O primeiro pensamento é aquilo que vamos ressignificar. Podem dar aí o comando. Agora é o seguinte, vocês vão fazer sozinhos. Vocês vão se projetar para a cena, vocês vão entrar dentro de cada pessoa que vivenciou a cena e vão sentir que cada pessoa sentiu e vão perguntar o porquê dela ter agido de determinada forma. A palavra é forma, tá? O sentimento, muitas vezes, é através do poder é através da intuição. Tá? Através da intuição. Você não percebeu o sentimento através da intuição. Outras pessoas sentem mesmo, tá? Não é o que você acha que a pessoa sentiu, é o que você está percebendo neste momento. O que você está sentindo neste momento, ou que através da intuição você está percebendo neste momento. Dentro da pessoa. Aí pergunta, e aí dentro da pessoa, tá? Faz a pergunta, por que você agiu de determinada forma? Faça isso com todas as pessoas. Depois você vai entrar dentro de você mesmo, com a idade da cena, vai sentir o que você sentiu, e aí você vai permanecer dentro de você na idade da cena e vai também se projetar para ficar de frente de você. E vai se olhar nos olhos. Você vai se olhar de 4 horas. Você com a idade atual, olhando você com a idade que você tinha na época e você dentro dos dois vocês. Tá? Vou fazer isso sozinho aí, 1 minuto para fazer isso tudo. E aí eu vou voltar para continuar o protocolo.
Vamos lá. Agora, vocês estão de frente, você olhando nos olhos, você vai dar o comando. Eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de agora em diante de forma indiferente, mentalmente e emocionalmente, em relação a esta cena que eu acabei de vivenciar. E utilizando fogo, o fogo primordial queimando vocês, tá? Fogo primordial queimando vocês, que na verdade vai queimar o trauma, ele está em volta de vocês, né? Mas é um fogo primordial, não é o fogo da terceira dimensão, é um fogo primordial, de outra dimensão, que está queimando o trauma. Está ali no campo de vocês, por isso que está em vocês o fogo também. O fogo vai cessando, cessando. É um fogo primordial, então o trauma é queimado mesmo. Do que o fogo cessa, vocês vão visualizar uma borboleta voando, e no momento esse que vocês vão em direção a vocês, qualidade atual, vão em direção a vocês, qualidade da cena, dá um abraço, dá um beijo e sela uma paz aí, que até então a nível inconsciente está rolando, em nível inconsciente está rolando uma briga entre vocês. Então vão selar uma paz, momento que vocês vão imaginar uma águia voando muito rápido em direção ao céu, ao infinito do espaço. Uma águia. Alô? Maravilha? Agora vocês vão dar outro comando. Agora é o simples e puro. Só que antes... Não, simples e puro. Vocês vão dar o comando. Me leva na origem do problema. E vão fazer a mesma coisa que eu falei. Um minuto eu volto. Bom, agora vocês vão estar se olhando nos olhos, no momento esse que vocês vão dar o comando. Eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de agora em diante de forma indiferente, mentalmente e emocionalmente, em relação a esta cena que eu acabei de vivenciar. O fogo primordial queimando trauma. É, mas os mosquitos têm tudo a ver, viu? O fogo vai se abaixando, você vai ao encontro de você com a ideia atual, vai dar um abraço, vai ser lá uma paz. Um beijinho, vai dizer que tá tudo bem, tudo tranquilo. Vai visualizar uma borboleta, arquétipo da mudança, da transmutação, uma borboleta. E visualizar agora uma pomba branca voando. Primeiro foi uma águia, agora é uma pomba voando para cima. Agora, mais uma vez, só que agora é o seguinte, eu quero que quem tem em mente aí uma cena, quem veio durante a live, durante essa aula, se veio alguma cena específica durante aquelas meditações, aqueles 1 minuto que eu dei para fazer uma reflexão, se veio alguma cena nesse sentido e não foi trabalhada ainda,
tá? Não foi trabalhar nesses dois processos que fizemos. Eu quero que vocês trabalhem agora. Essa cena, não precisa nem dar o comando. Vamos direto na cena. Quem não tem cena nenhuma, vai dar mais uma vez o comando idêntico ao primeiro. Me leva na origem do problema relacionado a relacionamentos familiares. Tá? Podem dar agora. Dá o comando e vai para a cena. Quem já tem alguma cena em mente, vai direto para a cena, vai fazer aquele processo todo. O processo se projeta para a cena, entra dentro de cada pessoa da cena. No que entrou dentro da primeira, você vai sentir primeiro o que a pessoa sentiu. Às vezes você sente mesmo, às vezes o sentimento vem através do poder de intuição. Sentido, após sentir o que a pessoa sentiu, você vai fazer a pergunta: por que você agiu de determinada forma? E você vai ter a resposta. Vai fazer isso com todas as pessoas. Depois, você vai entrar dentro de você, qualidade da cena, vai sentir o que você estava sentindo durante a cena, vai se projetar para frente de você mesmo, você vai continuar dentro de você, qualidade da cena, e também vai estar dentro de você, qualidade atual, se olhando nos olhos, e aí eu vou entrar no comando. 1 minuto aí, tá? Até chegar nesse passo aí. Bom, vocês vão estar aí frente a frente, se olhando nos olhos. Momento este em que você vai dar o comando. Eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de agora em diante de forma indiferente, mentalmente e emocionalmente, em relação a esta cena que eu acabei de evidenciar. Fogo, primordial, queima do trauma. Cessar, fogo vai cessando. Sente o fogo queimar o trauma. É um fogo primordial. Cessando o fogo, você já visualiza uma borboleta, né? Em razão do trauma transmutado, uma borboleta voando. O trauma foi transmutado. Vocês vão ao encontro de vocês com a idade da cena. Vocês, com a idade atual, vão andar em direção à idade de vocês com a idade da cena. Vão se abraçar, dar um beijinho, certo? E visualizar uma coruja voando bem rápida para cima. Em direção à lua. Momento este agora em que vocês vão se visualizar deitados dentro de um caixão, tá? E vão perceber aquilo lá, né? Toda aquela transformação do lagarto, né? Que acontece com o lagarto até se transformar numa borboleta, né? Aquele negócio branco, né? Aquele meio que, né? Parece até um negócio meio que um gel transparente, né? E aí, o quê? Casulo. Isso, casulo, se sair do casulo, né? Com aquele monte aquele negócio gelatinoso. E aí vocês vão primeiro levantar o tronco. E aí vocês vão sair do caixão, vão botar o pé direito, quem é destro, e o canhoto. Pé esquerdo, quem é canhoto, a sola do pé no chão, bem forte. Ó. Bom,
se sentir forte, inteligente, se sentir meta-humanos. Como se tivessem vários pratos, muito mais fortes, muito inteligentes, tá? Andando. Uma energia muito forte. Beleza? Feito. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa ou tudo certo? Tudo tranquilo? Então, agradeço a presença de todo mundo, tá? Muita honra estar aqui tendo vocês aí, ouvindo aí o que nós temos, os conhecimentos que nós temos para passar. Fico muito agradecido com a presença de vocês. Eu peço para que vocês agora no grupo, né, vão terminar a live. A aula é muito importante, vocês no grupo, vocês estão, quem está no grupo principal, do grupo principal. Quem está em algum grupo de acesso, comentem no próprio grupo de acesso. Comentem sobre a live, sobre essa aula, tá? Destacando os pontos que vocês gostaram, destacando os pontos, de repente, que ficaram confusos, que vocês gostariam que fosse falado de uma forma melhor, o que não ficou muito claro, o que, de repente, foi falado e você, às vezes, por uma desatenção, não escutou, ou você estava muito atento, mas o que eu falei não foi muito claro para vocês. Podem mencionar aí no grupo de acesso. Isso é muito importante, gente. Para quê? Para a gente preparar a próxima aula. Tanto a próxima aula, que é a 7ª, tanto a 6ª aula do curso que eu vou dar novamente daqui a alguns meses, esse mesmo curso. Então, para melhorar o curso, é muito importante esse feedback de vocês. Beleza? Eu agradeço a presença de vocês, um forte abraço e avante. Ó, na 7ª aula, vai ser no domingo, vamos tratar umas questões, vamos aprofundar na questão sexual, que falamos, né, na 5ª aula. Esse fator relacionamentos também, vamos aprofundar e também trazer à tona a questão do segundo degrau, que é sexo, relacionamento e dinheiro. Vou focar nisso aí, sendo que isso engloba diversas questões, rejeição, né, rejeição que já falamos, o infantilismo que já falamos, beleza? E vou passar uma prática para vocês, de fortalecimento da personalidade. Procurem sempre que seja internamente, e se for externamente também, assumir a responsabilidade dos atos que acontecem na vida de vocês. Por mais que vocês não tenham vocês foram altamente alheios, a responsabilidade foi total de outras pessoas. Pegue esse fato e assuma a responsabilidade e verifique o que vocês poderiam ter feito para ter mudado isso aí. Essa prática fortalece a personalidade de qualquer pessoa. Beleza? Forte abraço e avante. Opa, só eu ler o chat aqui rapidinho. Vou deixar a pergunta do grupo. Valeu, deixa a pergunta lá. Abraço.